hoje a aula sobre a suspeita de autismo na sala de aula. Antes da gente começar a falar sobre os sinais que podem ser observados na escola, é bom a gente falar de alguns pontos. Algumas vezes a criança já chega na escola com laudo. Geralmente a família pode notar algum atraso motor ou na fala e por isso vai em busca de especialistas e acaba já laudando desde o início e já chega na escola assim com esse papel. Mas também pode ser que a família não tenha acesso a uma informação de qualidade, nem um olhar apurado, ou então passou por profissionais ruins, né? E já vou explicar o que eu estou me referindo aqui, mas pode chegar na escola então sem laudo. E aí, na escola, os profissionais da escola podem ser essas pessoas que vão observar para poder orientar e encaminhar a família a alguma avaliação. O que eu estou chamando aqui de profissionais ruins são profissionais da área da saúde, né, de todas as áreas, né, da pediatria, da psicologia, da fonoaudiologia, enfim, em todas as áreas nós temos profissionais bons e profissionais ruins. O que eu chamo de profissionais ruins são aqueles profissionais que costumam repetir que cada criança tem seu tempo. Calma, mãezinha, ele vai falar, vai ser no tempo dele. Né? Quantas vezes a gente já ouviu, ou dos profissionais que a gente conhece, ou famílias que nos contam que ouviram isso, não é mesmo? Então, realmente, cada criança ela vai ter seu tempo, pode ter seu ritmo, mas a gente tem que considerar um documento que existe chamado Marcos do Desenvolvimento Infantil. Nesse documento, a gente tem uma base da idade de cada habilidade vai ser desenvolvida. Então, dentro daquele documento, a gente pode ver se há ou não um atraso considerável no desenvolvimento de alguma habilidade, de algum comportamento. E o profissional da saúde tem que saber bem, conhecer bem esse documento para poder avaliar o que está fugindo ali do desenvolvimento naquela criança, naquele paciente que chega para ele. Importante dizer que na escola, o professor e nem nenhum profissional, inclusive o psicólogo e o fonoaudiólogo escolar, ninguém pode diagnosticar dentro da instituição escola, mas ele pode ter esse olhar atento e apurado para fazer uma avaliação prévia e orientar, encaminhar a família para buscar essa avaliação fora dali do ambiente escolar. Dito isso, vamos falar aqui um pouquinho dos sinais que podem ser observados na sala de aula. Eu coloquei aqui da creche até o ensino às idades mais avançadas. Não separei por idade, porque algum sinal pode ter passado despercebido por muitos anos, ou então aquilo só vai fazer sentido quando junto de outros sinais. Então, eu coloquei aqui tudo meio misturado, mesmo de propósito, sem separar por faixa etária, para a gente poder observar todos esses sinais no nosso aluno, independente da idade, ok? Vamos então ponto por ponto. Primeiro ponto. Brinca ou usa brinquedo de forma incomum. Eu gosto de dar sempre dois exemplos, que são exemplos bem fáceis da gente conseguir ver, que é a massinha e o bloco de montar. A massinha e o bloco de montar são brinquedos muito usados na educação infantil, principalmente, e não são brinquedos óbvios, né? A gente, adulto, que já passou por essa fase, a gente já sabe o que fazer quando coloca uma massinha na nossa frente. A gente amassa, a gente cria formas, a mesma coisa um bloco de montar. A gente vai encaixando um no outro para criar coisas. Mas a criança, né, a pessoa que tem autismo, ela não consegue, ela tem essa dificuldade de entender o que está somente na entrelinha. Então, se você colocar uma massinha na frente dela, ou blocos na frente dela, não são brinquedos óbvios, que é óbvio que tem que fazer tal coisa. Né? São brinquedos que precisam ser ensinados, ok? Então, a gente tem que ensiná-los a brincar com aquilo. Se não, a massinha não vai ter nenhuma função, o bloco de montar, idem. O bloco de montar ainda acaba ganhando outras funções mais incomuns,
como a classificação por cores ou a classificação por tamanhos, enfileirar, né, organizar, mas não a forma como ele deveria, entre aspas, porque não acerta nem errado, né, mas como a gente costuma brincar com blocos de montar. O outro ponto é a dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade. E muitas crianças só vão ter contato com outras crianças da mesma idade quando entra na escola, na creche, porque nem sempre tem outras crianças da mesma idade na família. E hoje em dia é muito difícil das crianças que não têm irmãos, primos, enfim, que elas fiquem na rua ou em outros lugares públicos para brincar e conheçam crianças de outras famílias da mesma idade. Então, muitas vezes, somente na escola que a gente consegue reparar esse ponto especificamente. Hiperatividade ou muita passividade. A criança pode ser muito agitada ou muito apática. Das duas formas, ou muito ativa ou muito passiva, é importante a gente também considerar o item personalidade da criança. Vão ter crianças já mais agitadas normalmente, sem necessariamente ter algum diagnóstico para isso, e muito quietinha também. Então, esse é um ponto que tem que ser observado com bastante atenção. Choro ou risos inapropriados. Isso pode ser observado a todo momento. Sensibilidade exagerada para alguns sons ou também nos outros sentidos. É que geralmente a gente fala mais sobre a questão da hipersensibilidade auditiva, né? Quando a criança tampa os ouvidos ou tem algum tipo de crise diante de algum barulho, e na escola às vezes tem o barulho da própria escola, né? Das pessoas andando, falando, da turma, tem turmas que são bem barulhentas também, ou as músicas das apresentações, enfim. Então, o som aqui acho que é o mais fácil a gente observar no ambiente escolar. Mas essa hipersensibilidade é sensorial, não é necessariamente sonora, né, auditiva. Então, a criança que recusa determinados alimentos de determinada textura, né? A criança só come sólido ou só come pastoso. Então, isso também pode ser observado, entre outros. A criança que não faz atividade com tinta, ou tem nojo de massinha, de botar a mão na tinta, só usa tinta com pincel. Então, essas coisas a gente também pode observar e tem a ver com os sentidos, com essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade, né? No caso oposto. Seletividade alimentar, aí tem um pouco a ver com o que eu falei da sensibilidade em relação ao paladar, mas também pode ter relação com outras questões aí mais nutricionais. Também é fácil de observar caso a criança se alimente na instituição. Coloquei aqui entre aspas, parece surdo, em relação às crianças que demoram a atender quando é chamado. Apego a objetos diferentes, né? Às vezes tem um brinquedo que está quebrado e a criança se apega a uma parte dele, né? Ou a um galho, um palito, enfim, ela vai se distrair mais com outros objetos do que com os brinquedos propriamente ditos. Atraso ou ausência na fala. Como eu falei no início, muitas vezes esse é um ponto que a família já nota de cara e geralmente já vai atrás, mas pode ser que a família não tenha acesso a muita informação, então não tenha se atentado para esse ponto. E na escola é possível também ser observado para orientar a família. Dificuldade em lidar com alterações na rotina, por isso é muito importante, depois a gente vai falar em outro módulo sobre as intervenções, é muito importante ter uma prévia do que vai acontecer naquele dia, que a criança saiba e se prepare para o que vai acontecer. E caso, por algum motivo, o professor de educação física faltou, a merenda mudou o cardápio na hora, é importante ter paciência, porque pode ser que isso desperte uma crise na criança, e também tentar antecipar o máximo possível essas alterações. E aqui no caso, como a gente está falando dos sinais para serem observados, é importante ver como que essas quebras de rotina mexem no comportamento de cada criança.
Muitas crianças, por exemplo, estão doidas pela aula de educação física e falar que não vai ter aula vai deixá-las chateadas. Mas no caso da pessoa com autismo, não vai ser uma chateação normal que vai passar. Vai ser algo que se estende, que vai modificar o comportamento a partir de então. Então a gente tem que ficar atento a isso. Falta de consciência de perigo, aquelas crianças que se penduram nas grades, sobem na mesa, pulam, se jogam sem ter muita noção de que pode se machucar, que pode machucar alguém. Não sorrir responsivamente. Isso é muito fácil de ver em crianças bem pequenas na creche, bebezinho, que você ri para a criança, brinca, a criança não sorri de volta. A criança que não sustenta o contato visual. Então, o fato de olhar ou não no olho não é definidor do autismo, como a gente falou na aula passada. Mas a criança que olha nos olhos, mas não consegue sustentar, a gente chama a criança para falar alguma coisa, dar alguma instrução, a criança olha. Mas em seguida, poucos segundos depois, ela já desvia o olhar. Está ali ainda na nossa frente, muitas vezes ainda prestando atenção no que a gente fala, mas ela já desvia o olhar. Isso também é um sinal importante de ser observado. Não demonstra alteração de humor nem de comportamento na ausência dos pais. Eu botei principalmente na creche, porque geralmente é a primeira experiência, né, fora da família, então isso pode ser observado talvez com mais facilidade, mas acredito que em outros segmentos também pode ser observado. A criança que chega na creche ou na escola e vai direto com a cuidadora, com a auxiliar, com a professora e fica indiferente à ausência da família. Não gosta de ser ninado ou de ter contato físico, também pode ser um fator fácil de ser observado, principalmente nas idades menores, em escolas que tem aquele momento do soninho, né, que geralmente as professoras, as auxiliares ficam ninando e a criança pode ter um pouco de resistência com esse contato. Atraso no desenvolvimento motor, aí a importância da gente saber na área da educação também sobre os marcos do desenvolvimento infantil, para a gente saber em que idade, em que faixa etária é esperado o desenvolvimento de cada habilidade motora, como andar, o engatinhar, o pegar, que aí, conhecendo o que é esperado, a gente consegue ver o que está de diferente naquela criança. Faz movimentos repetitivos, como bater palma, pular, o flapping, né, que é o balançar das mãos. Não brinca de faz de conta, que essa criança ela vai ter um apego mais às informações concretas, ao que tem de real, e essas histórias, essas brincadeiras de faz de conta, de imagina, de abstração, ficam mais difíceis e ela não vai gostar, então desses momentos de historinha, né? Faz a roda da historinha e ela tem dificuldade de se manter ali sentada prestando atenção, porque essa parte de ouvir a história e imaginar e se colocar dentro daquilo é muito difícil para a criança. Então vai ser aquela criança que vai sentar poucos segundos e vai levantar para fazer outra coisa. Tempo de atenção reduzido, como eu falei, principalmente das atividades que exigem abstração. Dificuldade em entender as regras sociais, não por serem incapazes de compreender a informação, mas porque as regras sociais muitas vezes elas vêm de se colocar no lugar do outro, de abstrair, de imaginar, né? Não são tão concretas. Então por isso você vai ter essa dificuldade. Dificuldade de se expressar claramente. E aí tem a ver com a linguagem expressiva, com a questão verbal, mas não só com isso. Não aponta. Costuma usar terceiros para alcançar o que deseja. Aquela criança que quer o brinquedo que está lá no alto e você vai demorar a entender o que ela quer, porque ela pode não verbalizar, não vai apontar, vai te levar até lá e vai, enfim, do jeito dela tentar mostrar o que ela quer.